A história é a seguinte: nos últimos 50 anos, a humanidade criou mais conhecimento do que ela criou na soma de todos os anos que vieram antes disso. Então, principalmente, toda essa inteligência a gente está aplicando à tecnologia. Então, se antigamente a gente fazia sinal de fumaça para se comunicar com a tribo do lado, hoje a gente bota a mão no bolso e conversa com 3.000 pessoas, quaisquer que a gente quiser. Se antigamente a gente tinha que esperar o oceano congelar para a gente atravessá-lo e ir para outro continente, hoje você compra uma passagem agora na internet, você vai tomando um chazinho para Nova York, em 8 horas você chega lá. Então, a gente atribui muito do nosso crescimento em bem-estar à aplicação da tecnologia no nosso dia a dia. E isso faz sentido, e eu concordo com isso. Porque, por exemplo, uma tarefa que é chata, uma tarefa que é repetitiva, uma tarefa que é perigosa, vamos botar para a máquina fazer. Para que a gente vai fazer? A gente é inteligente para que a gente possa superar esses desafios e fazer coisas melhores e continuar crescendo, continuar evoluindo. Só que a gente, nos últimos 200 anos, acelerou esse processo. Então, a gente estava com preguiça de levantar para trocar o canal e inventou o controle. Agora a gente está com preguiça de botar a mão no bolso para tirar a câmera, a gente vai inventar um óculos que não só tira foto, como manda um e-mail, conversa, vê o que a mulher respondeu e etc. E a gente está tornando a nossa vida mais prática, mais utilitarizada ou uma coisa do tipo, mas isso pode ter uma ou duas armadilhas. E qual eu acho que é a principal armadilha nisso? Na medida em que a gente tenta trocar tudo que a gente faz por máquina, que de novo é legal, os sistemas todos aí vão quebrar, mas isso é outro assunto. É legal a gente acabar com o emprego e botar máquina para fazer tudo. Tem um grande problema aí, que enquanto a gente não consegue fazer isso, enquanto a gente não consegue botar as máquinas para fazer o trabalho do homem, a gente está transformando os homens em máquina. E o que eu quero dizer com isso? A máquina, qual é o ciclo de vida dela? Ela é fabricada, depois ela produz o que tem que produzir, depois ela fica velha, depreciada e morre. Ou a gente joga fora, como a gente gosta de dizer. E o que a gente está fazendo com os seres humanos? Nasce uma criança linda, eu estou tendo a oportunidade agora, a honra de trabalhar com criança, você olha dentro do olho dela, você vê potencial. Ali sim é uma semente, ela pode ser qualquer coisa, aquela criança. E o que a gente faz? Bota ela na fábrica, que a gente dá um nome mais bonito que a escola. Bota ela em grades curriculares, disciplinas, em séries, é igualzinho a fábrica, em séries, instalou o programinha da geografia. Está funcionando ou não está funcionando? Não sei, faz o teste e vê. Passou no teste? Vai para não passou? Volta, então reinstala o programa nela de novo para ver o que acontece. E aí o que acontece é que a gente não só está achando que a gente sabe o que ela tem que aprender, como a gente ensina não só o conteúdo, mas a forma também. Então a gente ensina para ela que ela não tem autonomia, que ela não pode ir para o banheiro sem pedir permissão, que ela não pode escolher o que ela vai aprender, o que ela vai fazer. E quando a criança é sortuda, quando ela não é sortuda, ela passa o dia inteiro vendo TV. E quando ela é sortuda, ela continua a agenda dela mais difícil que a agenda do pai. Tem aula de violão, aula de balé, aula de inglês, aula de espanhol. E assim ela vai, sendo depositado conhecimento dentro dela. Sempre de fora para dentro, de fora para dentro. Aí chega aos 17 anos, a gente consegue ver os primeiros efeitos da robotização do homem. Que a gente chega para ela e fala, escolhe, o que você quer ser quando crescer? Ela trava. Por que ela trava? Porque ela está acostumada a respostas certas. Ela está acostumada a ler o enunciado, ver ali todos os probleminhas, todos os dados, juntar tudo numa formulinha que ela sabe muito bem qual é, porque normalmente as provas são fáceis. Ela vai lá, aplica, chega a resposta, acertou. Só que nesse caso não. Nesse caso ela precisa de intuição, que é uma coisa que vem de dentro e a gente não pratica desde pequena. A gente precisa de coragem, que é agir com o coração. Ela nem sabe o que é coração ainda. Então o que ela faz? Ela usa a cabeça, ela é o robozinho. Então, calma aí, meu pai é médico, então eu posso pegar os clientes do meu pai, então eu vou ser médico também. Eu sei falar bem, eu gosto de ler, então eu vou ser advogado. E eu li no jornal que está faltando engenheiro, então eu vou me formar em engenharia. E aí assim a gente entra na faculdade e normalmente, eu não tenho dado, mas normalmente é uma experiência bastante frustrante. Por quê? É culpa da faculdade? Não, é culpa nossa. Por que é culpa nossa? Porque a gente foi robotizado para ver sempre valor no resultado. E qual o resultado que a gente vê na faculdade? O diploma. Então a gente entra na faculdade para o quê? Conseguir o diploma. Para quê? Porque essa é a nossa especificação técnica como máquina. O que você é? Eu sou um engenheiro de produção com MBA e não sei o que, com pós-graduação. Não, você não é isso, cara. Você é uma outra coisa. Você é uma pessoa. Você não é uma máquina. Então a gente entra na faculdade, tem essa experiência frustrante da faculdade e aí depois a gente termina a nossa fabricação e entramos no mercado de trabalho. Para ser o quê? Recurso humano, um recurso humano, que vai ter que executar processinhos que pensaram para você, que vai entrar, que a gente subentende que a vida é um processo super controlado,
né? E a gente bota o cara nesse plano de carreira, que a gente chama, né? Que é basicamente, é igualzinho na escola. Você tem sonho, né? Você tem um monte de coisa que você quer fazer, não tem? Dá para mim. Dá para mim a tua vida, que pode deixar que eu cuido bem de você. Eu sei quanto que você deve ganhar, eu sei o que você tem que fazer, eu sei para onde você tem que crescer, eu sei tudo. Então dá para mim que eu faço. E aí assim a gente produz, e fica velho, fica estressado, fica gordo, fica com câncer, tem ataque de coração. E se a gente tem dinheiro, tomara a Deus a gente tenha, a gente compra um sítiozinho em Teresópolis e se isola do mundo, que a gente não aguenta mais ninguém, né? Então a gente se joga fora, né? Então assim fica a vida do homem. A gente é fabricado, a gente produz e a gente se joga fora. Mas será que a vida do homem é assim mesmo? Né? Então, por exemplo, a criança, não sei se vocês sabem, a criança vem, o raiz da palavra é criar. Né? E o que a gente transforma as nossas crianças que vieram para criar? A gente transforma elas em alunos, que quer dizer o sem luz. Ou seja, a criança que é aquela esponjinha que vai pegar tudo que você dá para ela, a gente vê ela como aquele laptop novinho que você vai instalar tudo. Ele não vai dar pau, ele vai rodar tudo, então vai. Aprende que você precisa disso. Aprende que você precisa disso. Eu estou trazendo a luz para você. Você não sabe o que é bom para você. Eu estou trazendo a luz. Então a gente, durante a nossa vida inteira, terceirizou tudo que a gente tem, né? E isso traz uma grande infelicidade. Isso tudo acabou caindo na minha cabeça, porque, obviamente, como vocês podem ver pela minha ansiedade, eu estou nesse processo. Eu estou no processo de tirar os programinhas que instalaram de dentro de mim. Né? E aí eu comecei a... Bom, primeiro eu estava trabalhando pra caramba, aquele esquema, e os meus amigos validavam. A validação externa que é perigosa. Né? Vai lá, moleque. Você está mandando bem, cara. Você é tão novinho, você está mandando bem. Continua assim. Que continua assim, cara? Você não sabe como é que é o meu dia a dia, você não sabe como é que eu estou dormindo, como é que continua assim. Né? E aí eu entrei numa crise e comecei a estudar vida profissional e vida pessoal. Vou equilibrar esse negócio. Né? Eu quero ter uma grande carreira, eu acho que eu tenho capacidade, né, para ser alguém na vida, porque hoje eu não sou ninguém, então eu quero ser alguém na vida, mas eu também quero ter uma vida pessoal bacana e tal, aproveitar minha família, meus amigos, uma coisa do tipo. Né? E aí pesquisei, vi ferramenta, vi planilhinha, conversei com gente, não sei o quê, até que eu cheguei num cara genial brasileiro chamado Cortella, que é talvez o maior filósofo vivo do Brasil hoje, e ele falou assim, tem gente, e aliás, metade do que eu estou falando aqui, ele falou com palavras mais brandas e mais bonitas no YouTube, tá? Então vocês vão lá. Ele fala assim, tem gente que separa a vida em duas, né? Só que isso é a definição de esquizofrenia. Né? A gente tem a vida pessoal e a gente tem a vida profissional. Ou seja, são duas vidas, são dois Guilhermes, é dois tudo. Né? E aí quando eu vi isso, ele falou, não, são várias dimensões da vida. É uma vida só, mas são várias dimensões para a nossa vida. A espiritual, a de amizade, a de família, a de amor, a de geração de renda, que é emprego, a de construção do que a gente quer fazer da vida, a nossa obra, que é trabalho, que é uma coisa que a gente confunde muito também, emprego com trabalho. E aí essas coisas se relacionam ou não no nosso dia a dia. E aí eu falei, aí sim, agora faz sentido. Porque eu estou sócio do meu melhor amigo, sócio da minha namorada, minha mãe trabalha comigo, então quando eu estou em casa vendo um negócio com a minha mãe, é o quê? Dependendo do assunto, é um Guilherme diferente que vai estar ali. Né? E no meu caso é interessante, porque quando eu entrei aqui na empresa Júnior, né, na PUC, tinham dois Guilhermes, aí me chamavam de Lito. E sempre fora daqui eu era o Gui. Então eu tinha o PJ, que era o Lito, e a pessoa física, que era o Gui. Né? Até o momento em que eu cheguei para mim e falei, não, eu vou quebrar isso, o Guilherme é um só. E hoje eu estou tentando, né? Eu falei que eu estou no processo. O Guilherme que está aqui em cima é exatamente o mesmo Guilherme que está no Coffee Break, que é exatamente o mesmo Guilherme que está com o cliente, que está com a mãe, que está com o pai, o que quer que seja. Né? Então, eu acho que a gente passou por esse grande processo de robotização e o grande indicador de que isso está acontecendo é que, e todos nós estamos caindo nessa, tá? Quando a gente chega para você, e nas inscrições do TED tinham isso, e lá no Facebook agora tem isso, quem é você? Fale um pouco de você. Aí a gente volta para a síndrome do CV, né? Eu sou um engenheiro formado na PUC, com MBA, não sei o que, não sei o que. Isso não é quem é você. Isso é o que você faz, ou no máximo, o que você estudou. Isso não é quem é você. Tá? Então, eu acho que nesse processo de esvaziamento do ser, né, basicamente foi isso que a gente fez, a gente tirou tudo que a gente tinha de bom, toda a nossa essência a gente deu para a empresa, deu para a escola, deu para a família, deu para o governo, deu para qualquer um, a gente se esvaziou. E aí quando você entra num ônibus hoje, quando você entra no metrô, você olha no olho das pessoas, aquilo está morno, aquilo está desanimado, né? Que vem de sem alma.
Tá? Nós estamos hoje desanimados, sem alma. Você vê zumbis dentro do metrô, você não vê gente dentro do metrô. Está todo mundo no piloto automático, está todo mundo produzindo para ficar velho no final. Então, o que eu posso dar como proposta, né? Agora que eu acabei com o mundo, o que eu posso dar como sugestão? De melhoria aí para a gente? Muitos de nós estão vendo a saída empreendendo. E eu acho que isso é uma ótima saída, por sinal, a que eu optei por fazer também. Mas aí eu fiz essa brincadeirinha aqui com o pessoal do TED, não foi à toa. Empreender é muito legal, mas cuidado, porque você está empreendendo uma empresa, você está empreendendo um empreendimento, e você continua vendo as coisas do lado de fora. E na verdade, gente, está tudo dentro. Está tudo dentro. Só que a gente está se esvaziando. Então esse é o primeiro ponto, está tudo dentro. Segundo ponto, o valor das coisas está no processo, não está no resultado. A gente fica vendo valor em resultado, não está. É muito mais importante como esse resultado foi construído. Sabe qual é o único resultado da vida? A morte. Só o que importa é o processo. Tá? É como a gente chega até a morte, é o que a gente constrói até a morte. Então a gente fica jogando. Nos últimos 50 anos a gente criou mais conhecimento do que no resto da história toda. A gente está planejando 10 anos na frente, 5 anos na frente. Isso é uma das maiores arrogâncias intelectuais que tem. E isso me ensinou o valor do hoje, do estar feliz agora. Né? Do estar feliz a cada momento, a cada segundo, estar feliz de estar aqui em cima, estar feliz depois de estar lá fora com vocês. E o que eu fazia antes? Eu sacrificava hoje como um investimento para no futuro eu ser feliz. E aí Gandhi, que hoje completa aniversário aí de um grande protesto dele famoso, Gandhi disse uma vez, uma das frases dele geniais é: não há caminho para a felicidade felicidade é o caminho. Então, o que eu acho que a gente fez nesses últimos anos foi pegar procurar a felicidade fora, procurar a felicidade em algum lugar, quando na verdade a felicidade está dentro da gente e está no hoje. Tá? Então, a proposta final, né, nessa questão de empreender, vou empreender, pô, legal, cara, empreenda. Eu acho que é uma coisa bem bacana. Mas não se esqueça que a única instituição que existe no mundo é você, como pessoa. Então, o meu convite para você é, ao invés de empreender, vamos empreender juntos? Obrigado.